Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, podeis assentar. Vamos já abrindo as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Quero aqui, antes de tudo, agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade de alguma forma, contribuir para o seu reino, nesta ocasião, conhecendo esta igreja abençoada aqui em Ribeirão Preto. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações esta noite. Eu agradeço a Deus também pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Davi, que nos confiou esta responsabilidade para esta noite. O irmão Cláudio, que está lá atrás, que fez todo o contato, e todos os obreiros que nos receberam tão bem aqui esta noite, assim também como toda a igreja. Queridos irmãos, eu sou de Sorocaba, sou pastor também, trabalho em algumas escolas teológicas, dando aula na minha cidade, na nossa igreja sede, a nossa faculdade teológica, em São Paulo, o Seminário Batista Livre, e trabalho também com traduções de obras teológicas do inglês para o português. Inclusive, quando eu cheguei, encontrei uma delas ali, em meio aos livros. Ali na mesa, na entrada, já fiquei contente, né? Está lá, O Arrebatamento, de John Walvoord. Aliás, as obras que eu tenho traduzido ou feito a revisão da tradução são todas na área de escatologia, que é uma temática teológica que eu tenho me dedicado há anos, tenho uma afinidade muito grande, já viajo há um bom tempo pelo Brasil, estado de São Paulo, ministrando o seminário escatológico, e foi daí que despertou em mim o interesse por trazer alguma literatura que ainda não havia sido traduzida para o português e, de alguma forma, contribuir para o meio acadêmico, meio teológico e para a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Irmãos, vamos para o texto bíblico, capítulo 4, da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Hoje é o encerramento deste trabalho, esse seminário, mas como eu fui informado, terça-feira, habitualmente, aqui é o culto de ensino, né? Então nós vamos ir bem no passo do ensino, trabalhando alguns textos. Nós vamos falar um pouco sobre a vida, o chamado, o ministério do apóstolo Paulo, e a passagem de bastão que Paulo fez para o seu filho na fé, Timóteo. Então nós vamos ler aqui, como texto base, o capítulo 4 dessa segunda epístola a Timóteo, a partir do versículo de número 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
enviei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Quando nós falamos sobre ministério, independente da função que venhamos exercer no corpo de Cristo, talvez um dos nomes mais relevantes, com o ministério mais marcante no Novo Testamento, sem sombras de dúvidas, foi o apóstolo Paulo, que nos deixou um legado extraordinário. Temos pelo menos 13 epístolas escritas por este apóstolo. Mas quem foi Paulo? O que Paulo de fato deixou para nós, que pode ser aplicado para as nossas vidas, que pode nos inspirar, pode nos fortalecer nos momentos de dificuldade e adversidades, porque o ministério ou a trajetória ministerial envolve adversidades, dificuldades. É bem verdade que há momentos de triunfos, há momentos de alegria, de comunhão, há momentos em que desfrutamos de experiências com Deus. Mas todos vocês que, de alguma forma, estão envolvidos no ministério, sabem que, a despeito desses auges, esses picos que há na nossa vida espiritual e ministerial, há momentos de sofrimento, e sofrimento intensos, onde muitos de nós pensamos sim em desistir, onde às vezes há dúvidas se realmente temos um ministério, se realmente fomos chamados para lutarmos pela causa de Cristo no reino de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 5, começa a descrever a si mesmo, dizendo que é um israelita, um hebreu de hebreus, pertencendo à tribo de Benjamim, segundo zelo, fariseu. Essa é a primeira descrição que temos acerca de Paulo em seu período anterior à sua conversão. Por que Paulo diz ser israelita? Com isso, Paulo está querendo deixar claro para a igreja da Galácia que ele não é um prosélito, ele é um descendente de Abraão. Para um judeu, isso tinha um grande valor. Mas não só isso, Paulo diz que ele é hebreu de hebreus. Por não ser criado nos territórios de Jerusalém,
Paulo, que vivia em terras estrangeiras, ele poderia ter sido influenciado pelos costumes helênicos, isto é, a cultura greco-romana, o que afetaria a sua perspectiva em relação ao judaísmo. Então ele deixa claro: eu sou um hebreu de hebreus, eu fui criado fora dos portões de Jerusalém, em meio a uma cultura pagã, mas não fui influenciada pela cultura que me cerca. E mais, ele diz que é da tribo de Benjamim. Nós sabemos que na divisão do reino ficaram 10 tribos para o norte e 2 para o sul. As tribos do norte, em 722 a.C., foram levados cativos para a Síria. E aqueles que ficaram receberam povos estrangeiros para os influenciar na idolatria. E ali eles casaram, e os samaritanos passaram então a ser um povo misto. Este é o motivo pelo qual os samaritanos, nos tempos de Jesus Cristo, eram um povo que era desprezado. O judeu que morava em Jerusalém olhava de canto de olho, como este não é um judeu ou um israelita autêntico. E no Reino do Sul ficou Judá e Benjamim. Então, com isso, Paulo está destacando: olha, a minha linhagem é da tribo de Benjamim. Isto é, a tribo que ficou junto com Judá, onde o templo foi estabelecido em Jerusalém. Então eu conheço todo o padrão litúrgico do culto judaico. Eu recebi todas as tradições. Aliás, ele finaliza dizendo: ser um fariseu. E fariseu, irmãos, não tem apenas uma conotação negativa. Não é assim? Hoje em dia, quando fala fariseu, nós já lembramos ou associamos com hipocrisia, não é isso? Mas não necessariamente, porque a ideia do termo fariseu transmite o conceito de pureza, de alguém que preza por uma vida reta em santificação. Então Paulo começa a apresentar essas características inerentes a ele, antes mesmo da sua conversão, para deixar claro que havia toda uma tradição judaica que foi a base para a sua formação teológica, o seu conceito sobre Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que em sua nação ele excedia muitos da sua idade, muitos no judaísmo, sendo extremamente zeloso das tradições de seus pais. Irmãos, quando Paulo fala todas as suas características em Filipenses 3, versículo 5, no verso 6, ele vai dizer que segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Nós temos na lei 613 mandamentos. E Paulo diz que ele era irrepreensível diante desses mandamentos. Agora em Gálatas ele vai dizer que ele era extremamente zeloso das tradições dos seus pais. As tradições eram todos os ensinamentos orais transmitidos pelos antepassados que ampliava a lei. Então, quando nós falamos de tradições, nós estamos falando de uma média de muito mais de 1000 regras. Consegue imaginar como que era a vida de Paulo antes da conversão? E tudo isto porque Paulo tinha um desejo: agradar a Deus, ainda que fazendo da forma errada. Ainda que este desejo intenso de agradar a Deus
No versículo 6 do capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer também que era um perseguidor da igreja. Esse zelo extremo o levou a perseguir a igreja de Cristo, pensando ele que estava agradando a Deus. E aqui nós tiramos a primeira lição para nós. Quando nós abandonamos as Escrituras e nos apegamos excessivamente às tradições, tem tradição que é bíblica, mas tem tradição que não. Ainda que haja um zelo em nós, há o risco de perseguirmos aqueles que naturalmente não seguem as mesmas tradições. Às vezes, nós sofremos a perseguição ou a falta de compreensão de irmãos que, ao invés de se apegarem à Bíblia ou às tradições que têm fundamentação bíblica, se apegam a tradições que não têm base. De repente, alguém está falando de você, apontando questões que não têm a ver com as Escrituras. Esse era o problema de Paulo antes da conversão. Entretanto, ele pensava que estava agradando a Deus, que estava fazendo a vontade de Deus. Entretanto, este homem, em um determinado momento ou fase da sua vida, vai ter um encontro com Cristo e a sua vida vai mudar radicalmente. O texto nós conhecemos, é Atos capítulo 9. Pode abrir comigo a sua Bíblia. Vamos considerar que hoje é um culto de ensino. Atos capítulo 9, nós temos aqui, irmãos, aquele relato extraordinário da conversão de Saulo, a partir do versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O que Saulo de Tarso estava indo fazer em Damasco? Preste atenção, Saulo não estava indo para Damasco para assistir um culto, para participar da adoração junto com a igreja e ponderar sobre a possibilidade de repente, entregar sua vida a Cristo. Ele estava indo para Damasco para perseguir aqueles irmãos, se possível, prender alguns e sentenciá-los à morte. Este era o objetivo deste homem. Era o zelo que ele tinha por suas tradições e pela Torá, que estava fazendo com que Paulo se comportasse desta forma. Havia como que escamas em seus olhos. E de repente, Paulo tem uma experiência extraordinária. Irmãos, a conversão de Saulo, não só todo o ministério, a conversão de Saulo foi diferenciada. Porque, preste atenção, verso 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem saber direito, mas ali o próprio Cristo vem ter um encontro com Saulo. Preste atenção em um detalhe aqui, meu irmão. A quem Saulo estava perseguindo? A igreja. Os obreiros. E o que Jesus Cristo perguntou aqui? Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Por esse motivo que todos os perseguidores da igreja do Senhor Jesus Cristo morreram e acabaram em nada. Muitos dos seus nomes já não são mais lembrados, mas a igreja de Cristo permanece, porque nós servimos um Cristo vivo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Isso quer dizer, irmão, que quando alguém está te perseguindo
por você fazer a vontade de Deus, está perseguindo o próprio Cristo. Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a seriedade de perseguir quem está fazendo a vontade de Jesus? Perseguir quem está fazendo a vontade de Cristo. Se opor, tentar barrar, é a mesma coisa que lutar contra Jesus, que tentar barrar Jesus. Será que é possível alguém barrar Jesus Cristo? Como é bom quando nós temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus. Isso nos dá segurança de quem luta contra nós, na verdade, está lutando contra Deus. E Deus sabe cuidar de nós e sabe lidar com toda a situação. E aqui é o momento da conversão deste homem, que cai de joelhos. Quem és, Senhor? E já começa orando, né? Saulo fica cego e começa a orar. E de repente ele tem uma visão, que vem um homem até ele, e Cristo comunica também este homem, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E aí nós temos aqui a narrativa, no capítulo 9, quando Cristo vai enviar Ananias, Ananias fica com medo. Mas Jesus diz, agora ele é outro. Irmãos, que coisa extraordinária. Você já conseguiu convencer alguém a mudar de hábitos, de comportamento? Quem tem capacidade de fazer isso? Fazer alguém que abomina a Deus e a sua palavra, e tem prazer só no pecado, e de repente mudar de mentalidade, e passar agora a aborrecer o pecado e amar aquele a quem antes odiava. Por isso eu sempre digo que o maior de todos os milagres não é cego enxergar e nem paralítico andar. O maior de todos os milagres é o novo nascimento, é a regeneração, onde Deus trabalha em todas as nossas faculdades. Deus transforma, muda o nosso intelecto, as nossas vontades, o gosto, os nossos desejos e os sentimentos. A regeneração, o novo nascimento, esta obra que o Espírito Santo opera em nós, faz toda essa transformação e nós somos nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aqui está um homem novo agora, que começa a orar a Cristo. E Ananias está com medo. Olha o verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Este é para mim um vaso escolhido. Ananias, tu estás com medo dele? Este é um vaso escolhido meu. Irmãos, que coisa extraordinária. Um perseguidor da igreja agora vai ser transformado no maior de todos os missionários, pastor, teólogo de todos os tempos. É isso que Deus faz na vida do homem. E nessa transformação na vida de Paulo, começando por sua conversão extraordinária, o próprio Cristo aparecendo em glória, Paulo vai ficar aproximadamente de 13 a 14 anos na Arábia, até o momento que Barnabé o convida para a primeira viagem missionária. E as experiências de Paulo são muitas. Nós vamos ser informados, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versos 11, 12, onde ele diz que o evangelho por mim anunciado
não é da parte dos homens. Eu não aprendi de homem algum, mas recebi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Isto é, enquanto os outros discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus e aprenderam do Cristo, enquanto este na terra, Paulo aprendeu direto de Jesus enquanto este nos céus, por meio de revelações. Consegue imaginar as experiências extraordinárias deste homem? O capítulo 12, de 2 aos Coríntios, Paulo vai relatar uma outra experiência ministerial fantástica. Nós gostamos muito de ler aquele texto, onde fala sobre o espinho da carne. Onde ele relata que há 14 anos ele teve um arrebatamento. Ele não soube identificar se foi no corpo ou fora do corpo. Mas ele diz que lá no paraíso, terceiros céus, ele ouve palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Já imaginou uma experiência ministerial desse porte? Ser arrebatado ao paraíso? Talvez nós ficaríamos encantados com alguma coisa que vêssemos. Agora olha o que Paulo vai dizer lá. Ele não fala do que ele viu, ele fala do que ele ouviu. Eu ouvi palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Isto é, Paulo foi arrebatado ao paraíso, experiência gloriosa, e quando ele volta, ele não fala do que ele viu, e sim do que ele ouviu. Isto é, Paulo ouviu coisas extraordinárias nos céus. Entretanto, quando ele desce na terra, por que ele usa a expressão palavras inefáveis? Com isso ele está querendo dizer que ele ouviu lá, entendeu, quando ele chegou na terra, ele não encontrou vocábulo, idioma humano, terreno, para descrever o que ele ouviu lá. Só por isso dá para você ter uma noção de como é o céu, irmãos. Imagine se você não consegue expressar em palavras o que ouve. Você vai ver que Apocalipse, João vai escrever muito com simbolismos, porque muitas coisas não tem como. São coisas bem distintas do que nós conhecemos aqui. É uma outra realidade. É como você ir a um local onde você vê objetos que você nunca viu, não sabe o nome, então quando você chega à sua casa, à sua cidade, você vai tentar descrever uma coisa que você nunca viu na sua vida e não tem paralelos. Diante da grandeza dessas revelações foi colocado um espinho na carne. Não vamos trabalhar aqui o espinho na carne, né? O espinho na carne é muito controverso, né? Uma vez que o texto não é tão claro. Mas o que nos importa aqui neste ponto é que esse espinho foi colocado, isto é, algo que trazia aflições a Paulo. Ele vai dizer no verso 7, para que eu não me exaltasse, ou não me ensoberbecesse pela excelência das revelações. Porque todos nós temos espinhos, irmãos. O que é o espinho? É aquilo que nos aflige e nos torna debilitados, fracos, para então sermos dependentes de Deus. E o objetivo do espinho é esse: nos colocar no nosso devido lugar. Olha só, que fantástico. Paulo dizendo que se não fosse o espinho, ele seria exaltado, soberbo. Ele ora 3 vezes e Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tem momentos da sua vida espiritual, ministerial, que você vai lidar com situações e você vai pedir para Jesus e você não vai ter resposta.
Você não será isento da luta, da adversidade, mas Cristo permanecerá contigo, lhe conferindo graça, para você resistir e continuar sendo fiel a Ele. Resistir dependendo plenamente dEle, porque esse é o propósito. Então nós percebemos que a vida ministerial, ela não consiste apenas da fase do paraíso, ser arrebatado ao terceiro céu. Quando você pastoreia uma congregação, quando você lidera um departamento e vai tudo maravilhas, o culto, a comunhão e o poder de Deus e a operação do Espírito Santo e todo mundo unido. Não. Há os momentos de adversidades, momentos difíceis, momentos onde entram controvérsias, onde começam a surgir problemas, onde começa a surgir falatório, né? Acho que aqui em Ribeirão Preto não tem isso, né? Esse negócio de panelinha, de querer. Será que é só em Sorocaba? Então, meus irmãos, a vida espiritual e ministerial tem os seus altos e baixos. Nós vamos ler em Atos capítulo 14, lá no versículo 19, quando Paulo chega ali em Icônio, em Listra, e a pregação do evangelho começa a surtir muito efeito. O homem que foi arrebatado ao paraíso, que teve a experiência gloriosa, agora vai sofrer uma perseguição da parte dos judeus, que enciumados e com inveja do sucesso do ministério de Paulo, e o quantos de judeus estavam se convertendo, levantam um motim contra Paulo. E aquele é o episódio onde Paulo foi apedrejado a tal ponto que o texto vai nos dizer que esses judeus arrastaram Paulo para fora, cuidando que ele estava morto. Consegue imaginar quanta pedrada esse homem levou? A situação que Paulo ficou por esse apedrejamento, a ponto de ser dado como morto. Porque, irmão, ministério, servir a Cristo de uma forma geral, implica em momentos de pedradas. Agora preste atenção. As pedradas só vêm contra a minha vida, contra o meu ministério, contra a nossa vida, o nosso ministério, quando estamos dando fruto. A perseguição dos judeus contra Paulo foi por conta do sucesso da obra realizada por Paulo. Aquela inveja não se deu simplesmente por trazer judeus ao cristianismo, por esvaziar a sinagoga. É porque eles percebem que eles não tinham essa capacidade. Então nós vamos acabar com este homem. Isso é interessante. Por quê? Às vezes nós confundimos, irmãos, inveja, cobiça. São coisas diferentes. Preste atenção nisso. O invejoso, ele não quer o que é seu. O invejoso é igual Caim. Quando ele vê você trabalhando, vê Deus atuando, ou vê até mesmo algo, uma bênção que Deus lhe concedeu, ele não quer ocupar o seu cargo em si. Este é o que cobiça. A preocupação e o problema do invejoso é que ele não quer ver você bem. Ele não quer ver você tendo sucesso. Ele não quer ter o sucesso no seu lugar. O que aconteceu com Caim? Percebeu que Deus recebeu o culto de Abel. Ele não gostou daquilo.
Ele foi e matou Abel. Quando Deus aparece, Deus vai dizer o quê? Se fizeres bem, quando percebe, né, aquela inveja, serás aceito. Ele não quis, ele preferiu matar seu irmão. Este é o invejoso. Para entender ainda melhor, o invejoso não é o menino que vê o outro menino com uma bexiga e quer tomar a bexiga para si. O invejoso é um menino que vê o outro feliz com a bexiga, ele chega com um alfinete e estoura. Isso eu não quero, não me interessa, mas eu não quero ver você feliz com isso. Pega ele, Jesus. Eu não quero ocupar o seu lugar no cargo. Eu simplesmente me irrita, me incomoda ver você se dando bem, aí esse é o problema. Eu vi uma frase uma vez de um filósofo dizendo que o problema não é alguém passar na frente da minha casa, olha que frase, irmão, com uma Ferrari. O problema é quando alguém passa em frente da minha casa com essa Ferrari e essa Ferrari entra na garagem do meu vizinho. Ele diz, mas peraí, por quê? Para que ele tem que ter uma Ferrari? Então, irmão, o invejoso é esse. E é muito triste que no ministério existem pessoas com esse sentimento maléfico. Ele não quer tomar a sua posição, ele simplesmente quer atrapalhar a sua jornada. Ele simplesmente quer colocar pedra de tropeço para ver você se dando mal. Então, se o teu sucesso o incomoda, o teu fracasso o alegra. Olha que coisa terrível. Então, Paulo começa a lidar com essas questões no seu ministério, nos momentos de aflição. Na igreja de Corinto, por exemplo, o problema de Paulo já foi outro. A aflição de Paulo já toma uma outra dimensão. Em 2 Coríntios, o texto que vocês leram, o capítulo de número 11, nós temos aqui um relato impressionante de Paulo em relação a como a igreja de Corinto o tratou. Capítulo 11, versículo de número 7 diz: pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Que coisa triste, irmãos. Paulo, um obreiro integral, tinha a sua profissão, mas a partir do seu chamado, a sua vida foi viver para Cristo. E ele está dizendo aqui, olha esse tipo de problema, dificuldade. E outras igrejas ele servia e tinha salário, honravam a Paulo, o sustentavam, para que ele pudesse integralmente cuidar da igreja. Quando ele chega em Corinto, isso não acontece. A igreja de Corinto fecha a mão para Paulo. Ele então vai ter que agora fazer, como nós dizemos hoje, né, alguns bicos. E já não pode mais trabalhar integralmente pela causa do Senhor Jesus Cristo. E agora vem alguns falsos apóstolos da igreja de Corinto. E esses falsos apóstolos são recebidos e começam a ganhar para ensinarem heresias na igreja de Corinto. Irmãos, imagine o coração desse pastor que plantou esta igreja. A igreja que fechou as mãos financeiramente para ele. E quando ele sai, esta igreja recebe falsos mestres
e dá sustento para esses falsos mestres. Imagina a angústia desse homem por sentir esse desprezo, esse descaso por parte da igreja que ele tanto amava. Aliás, né, irmãos, a igreja de Corinto, como nós bem sabemos, foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Ali haviam 4 grupos, né? Aquele grupinho de Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. A igreja era dividida em 4 partidos. Resumindo, apenas 1/4 da igreja acatava o que Paulo tinha ensinado. Aqueles que seguiam Apolo, seguiam os ensinamentos de Apolo, não queriam seguir o que Paulo ensinou, o que Pedro. Quem seguia Pedro não acatava o de Paulo e nem de Apolo. E os de Cristo, irmãos? Havia o grupo de Cristo na igreja de Corinto. Qual que era a característica desse grupo? É uma característica que existe nos dias de hoje. Porque os de Apolo seguiam as orientações de Apolo, de Paulo, de Pedro, de Pedro. Agora os de Cristo era um grupo que dizia assim: o nosso negócio é com Jesus. Eu não sigo orientações de homens. Eu não me sujeito à liderança humana. Você conhece alguém assim? Que não respeita a liderança humana? Não reconhece lideranças instituídas por Cristo? Porque pastores é dado à igreja por Cristo. Está em Efésios 4, verso 11. Mas na igreja de Corinto havia um grupo que não, o nosso negócio é direto com Jesus. Por isso que os comentaristas bíblicos entendem que este era o pior grupo de todos. Era o grupo que mais deu trabalho para Paulo na igreja de Corinto. E nos dias de hoje não é diferente, né? Esse é o grupo que continua dando mais trabalho para a igreja de Cristo, para as lideranças. São insubordinados. O meu negócio é com Jesus. E o ofício, o ministério pastoral. Então Paulo, ele tem esses altos e baixos no seu ministério. E não é diferente conosco. A minha e a sua chamada, a minha e a sua vida espiritual, que tem momentos de pico lá no alto, não nos isenta dessas aflições que deixam marcas na nossa vida, que deixam cicatrizes. São os momentos de angústia que passamos, que às vezes demora para a cicatriz fechar. Agora Paulo, irmãos, quando ele está encerrando o seu ministério, aqui é o desfecho final. Quero trabalhar um pouco nesse texto, depois de compreendermos a vida deste homem de forma bem resumida, né? Porque para falar de Paulo seria necessário horas e horas. São livros e mais livros sobre a vida, biografia e a teologia de Paulo que são produzidos hoje. Então isso que eu apresentei para os irmãos é um mínimo para vocês entenderem. E quando Paulo encerra o seu ministério, ele encerra um ministério de um combate intenso contra tudo, começando contra si mesmo, a sua natureza carnal. Um combate intenso por todas as adversidades que lhe sobrevieram. Mas preste atenção, nós temos um homem aqui agora que é um senhor, que plantou inúmeras igrejas, que ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus Cristo. E está na fase final, talvez os últimos dias. Está preso, sentenciado à morte. E conforme nós lemos, e vamos ver aqui alguns pontos, ele já tinha certeza e convicção absoluta que dali
ele não sairia vivo. Ali seria o seu fim. Agora, irmãos, imagine você aprisionado com a pena de morte, depois de servir a Cristo fielmente. Parece um fim vitorioso esse? Parece justo. Paulo, no final do seu ministério, da sua jornada, da sua caminhada de fé, preso, aguardando a morte. Muitos ficam angustiados, muitos podem até mesmo questionar a Deus. Paulo não fez isso. Olha a serenidade deste homem nas suas palavras finais, as últimas palavras. Capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Irmãos, que forma linda de Paulo descrever a sua morte, a sua partida. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou sendo oferecido por aspersão. Aqui, preste atenção nisso. Paulo está lembrando o sacrifício no Antigo Testamento, onde havia um altar de holocausto, e um animal era ali sacrificado. Um cordeiro, tipificando o sacrifício de Cristo. E havia a libação. Números 28 vai tratar sobre isso. O animal estava ali, o sacrifício estava para ser queimado. O sacerdote chegava com uma medida de vinho forte e derramava sobre o altar, para que viesse trazer um cheiro agradável. Só que o vinho, irmãos, à medida que era queimado pelo fogo, por assim dizer, ele era evaporado. Ele desaparecia. Preste atenção nisso. E ficava apenas o sacrifício queimando. Paulo está falando da sua morte. E ele diz no texto que está sendo oferecido por aspersão. Ele não é o sacrifício. O sacrifício é Cristo. O Cristo crucificado. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, o sacrifício é Cristo. A base, o alicerce de tudo é Cristo. É a sua morte sacrificial. A minha morte, comparada com a morte de Cristo, é apenas uma libação que produz um cheiro momentâneo e desaparece. Mas o sacrifício continua. Timóteo, eu vou morrer. A minha vida aqui vai cessar. Eu vou desaparecer deste mundo. Mas o sacrifício continua. Jesus Cristo continua, Timóteo. Ele é o sacrifício, Ele é o Cristo a quem pregamos. É nele que habita todo o poder do Evangelho. Timóteo, eu estou indo, mas Jesus vai continuar contigo. Irmãos,
Eu acho essa descrição de Paulo um tanto poética, extraordinária, considerando alguém sentenciado à morte. E olha que Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O combate aqui, irmão, não é o combate do soldado em guerra. Aqui é a luta corporal, que hoje é conhecida como luta greco-romana. Uma luta intensa, semelhante ao que existe hoje no judô, no jiu-jitsu, onde o atleta ia à sua exaustão máxima. Então Paulo ele começa a comparar a sua jornada ministerial como uma luta intensa, em que houve momentos que ele esteve exausto por fazer a obra de Deus. Porque há momentos de exaustão, há momentos que parece que não vamos aguentar, de que não vamos conseguir resistir às adversidades. Mas Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé, eu consegui, Timóteo. E com isso Paulo está querendo nos dizer: se eu conseguir, você também conseguirá. Nós vamos conseguir. Desde agora a coroa da justiça está guardada, está reservada. Timóteo, eu estou sentenciado à morte, mas do outro lado tem uma coroa reservada para mim. Eu não sou um perdedor. Entenda, meu irmão, você pode estar passando por adversidade, você não é um perdedor. Você não é um derrotado. Há uma coroa reservada para nós. Não é isso que ele vai dizer? Olha lá, desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Todos. A coroa é para você também. A coroa é para nós. Paulo vai começar a expressar o desprezo que ele sofreu por parte de muitos. Ele vai citar aqui Demas, que o desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Isso aqui, irmão, preste atenção, não significa necessariamente que Demas se desviou da fé. Há uma possibilidade aqui de que Demas ele desistiu do ministério devido às aflições e voltou para Tessalônica. Porque, irmãos, ser um itinerante nos dias de Paulo era bem mais difícil do que nos dias de hoje. E mais, andar com Paulo era correr risco de vida. Dá para entender por que foi que Demas desistiu. Igual Marcos fez lá na primeira viagem missionária, que deu aquele atrito entre Paulo e Barnabé por conta de Marcos. Porque isso implicava em ser perseguido, maltratado. E aí ele vai citar outros obreiros aqui. Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males. E no verso 16 nós temos aqui uma declaração de Paulo, irmãos, que é como alguém que está sentindo ainda essa situação de desprezo e abandono por parte das igrejas. Olha o que ele diz no verso 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Consegue imaginar o maior plantador de igrejas, maior apóstolo, missionário? Quantos filhos na fé Paulo tinha? E ele está ali sendo julgado e naquela expectativa, vai vir algum irmão. Eu ganhei tantos para Cristo, não é possível que não virá ninguém para me apoiar. E Paulo está ali aguardando, irmãos, e não entra ninguém. E ele diz: todos me desampararam.
Você já se sentiu desprezado por alguém? Você ser desprezado, seja por um líder ou por seus liderados? Você não ser honrado pelo trabalho que você prestou? E Paulo está aqui na reta final da sua vida e teve que lidar com essa situação do desprezo, do abandono, da ingratidão. Isso me lembra até mesmo um grande puritano do século XVIII nos Estados Unidos, 17, 18, Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar? Pecadores nas mãos de um Deus irado, já ouviu? Sabia que Jonathan Edwards gostava de orar andando a cavalo? Jonathan Edwards, quando ele saía, ele chegava a ficar até 7 dias fora de casa. Adentrava em uma mata, ali ficava em oração e jejum. A biografia deste homem fala que, em alguns momentos, quando ele chegava em sua casa, em seu escritório, a sua esposa também orando. E para espanto de Edwards, a mulher estava levitando, sabia disso? Quando ele pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e a biografia diz que as pessoas agarravam nas pilastras daquele templo com medo de que uma rachadura abrisse no chão e um fogo os devorasse. Eu, quando li a primeira vez, eu imaginei Edwards pregando igual um pregador pentecostal. E o povo, não, irmãos. Ele estava com a lamparina numa mão e lendo o sermão na outra. Por que o povo estava agindo daquela forma? Porque quem faz o verdadeiro mover não é o pregador, é o Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Não adianta eu pedir para você falar em língua, nada disso, irmão. A gente faz, mas não é isso que resolve. Dá glória, irmão. É o Espírito de Deus que opera no seu coração através da palavra. Foi o que aconteceu com a pregação de Edwards. E não foi a única vez. Agora, sabe o que aconteceu depois? Nós já estamos encerrando, irmãos. Edwards foi corrigir um probleminha na igreja. Qual que era o problema? No culto de ceia, todos participavam da ceia. Pessoas não batizadas, pessoas oficialmente não convertidas, mas que tinham um bom comportamento, que estava frequentando os cultos, eles serviam a ceia naquela igreja congregacional. E aí Edwards percebe que aquilo está errado. Depois de anos de ministério naquela igreja, ele vai corrigir isso. O Edwards, que pregava sermões, que foi um grande avivalista, que ganhou milhares de almas para Cristo. Quando ele foi corrigir esse problema, sabe o que aconteceu? A membresia e os demais obreiros da congregação não gostaram. E aí eles fizeram uma votação, porque Edwards não abriu mão da sua posição. Então chamaram outro obreiro e fizeram uma votação para ver quem a igreja escolheria. Ou seja, Edwards para continuar sendo pastor ou o novo obreiro para assumir o lugar de Edwards. O que vocês acham que aconteceu? De mais de 300 membros na congregação, apenas literalmente uma meia dúzia votaram em Edwards. Ou seja, ele foi chutado da igreja. Depois de ter servido fielmente tantos anos. Sabe o que fizeram mais? O difamaram para que outras igrejas não o contratassem. O que restou para Edwards? O que restou para Edwards? Ir fazer, porque tinha um coração missionário, era um ganhador de almas. Foi em meio aos índios. E praticamente terminou seu ministério lá em meio aos índios, pregando o evangelho e ganhando índios para Jesus. Sabe o que o Edwards vai dizer? Que na ação daquela igreja, em o rejeitar, houve acima de tudo uma ação de Deus.
porque disse ele que os melhores dias do seu ministério foi em meio aos índios. Então disse: Deus foi quem me tirou de lá e me colocou ali, para então eu completar o meu ministério. Preste atenção, nós não completamos o nosso ministério onde nós queremos. Quem nos chamou foi Deus. Nós vamos encerrar o nosso ministério, nós vamos trabalhar onde Deus quer e do jeito que Ele quer. Porque é assim que Ele é glorificado. Porque às vezes nós queremos estar nos locais onde é mais conveniente. Mas nem sempre é assim que Deus quer para nós. E aquilo que aparentemente é ruim, é desagradável, quando você está no centro da vontade de Deus, mesmo em meio às aflições e adversidades, você se sente completo, pleno. Irmão, nunca esqueça de uma coisa. O último lugar nesta vida, nesta terra, que nós não devemos desejar estar, é onde Deus quer que não estejamos. Nunca queira estar onde Deus não quer que você esteja, por mais agradável que aparenta ser. O que importa para nós, e o que vai nos levar a cumprir o nosso ministério com êxito, com sucesso, é estarmos no centro da vontade de nosso Deus. Aleluias. Porque a obra é dele, irmãos. Tudo é dele. Tudo deve ser feito para a honra e glória dele. Olha Paulo fechando o assunto. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Não tinha ninguém lá, não veio nenhum irmão, mas o Senhor estava comigo e Ele me fortaleceu. Você já prestou atenção que em momentos de adversidades, que você não tem um ombro amigo, é o momento que você recorre aos pés de Cristo, e Cristo lhe assiste. Cristo nos consola por meio do teu Espírito Santo, nos fortalece. Naqueles momentos que você fecha a porta do quarto, naquele momento que você está dirigindo o carro e você acha que não tem saída para a adversidade ou o problema que surgiu. É neste momento que nós aprendemos a depender totalmente de Cristo. E Ele vem ao nosso encontro. Olha o que Paulo vai dizer: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Timóteo, no âmbito terreno este é o meu fim, no meu ministério, mas tem algo reservado para mim, como anseio para estar lá, no reino celestial. Sabe qual é o problema nosso às vezes? É que nós queremos esperar tudo para esta vida, como que se a vida se resumisse nisso apenas. O próprio Paulo nos disse: se nós esperarmos apenas para esta vida, somos mais miseráveis dentre todos os homens. O melhor de Deus para nós não é aqui. Deus tem coisas boas aqui em meio às aflições? Tem. Mas o melhor de Deus para nós está nos céus. Você já prestou atenção que as 7 promessas que são feitas para as 7 igrejas da Ásia, promessas feitas pelo próprio Cristo, as grandes promessas em cada carta daquelas finaliza com algo que é para ser desfrutado nos céus, na eternidade. Porque tem coisas que nos agradam aqui, irmão, mas é tudo temporal. As grandes bênçãos mesmo é lá, e lá é para sempre. Lá não tem fim. Por maior que seja a bênção de Deus, na minha vida pessoal, material, espiritual ou ministerial que Deus nos conceda, é temporário, é passageiro. Agora, aquilo que Ele tem para nós lá, irmãos, é eterno, não tem fim.
E me dá vontade de falar isso aqui, pastor, mas isso aí deixa para uma hora do seminário escatológico, né? Onde nós fazemos o desfecho falando sobre os céus. Paulo mesmo vai dizer que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, Paulo vai falar que essas tribulações aqui, irmãos, e olha que as tribulações de Paulo eram bem diferentes das nossas. Não são nada comparado com o que Deus tem para nós. Um novo céu e uma nova terra, onde vamos receber os nossos galardões pelo serviço prestado, por termos cumprido a nossa chamada ministerial, por termos encerrado a carreira e guardado a fé. Nós vamos receber galardões. Nós vamos ser reis, nós vamos governar. Haverá um céu de dimensão espiritual, onde há as nossas moradas. Mas haverá uma nova terra e um novo céu, um universo novo, uma terra semelhante lá ao que Deus fez em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Haverá nações sobre esta terra. E nós vamos participar de tudo. Dimensão espiritual, novo céu e nova terra. Vale a pena ser fiel até o fim. É uma pena que às vezes nós não conseguimos valorizar ou sentir a realidade do que nos aguarda na eternidade. Nós vivemos muito em função desta vida, como se tudo resumisse aqui, sejam lutas, adversidades ou triunfos. Quando na verdade, irmãos, a vida aqui passa tão rápido. É 20, 30, 50, 70 anos, foi. E o que nos resta é a eternidade. Então não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não despreze aquilo que Cristo confiou à sua mão. Seja fiel, seja leal, porque um dia nós seremos recompensados por Ele. E às vezes a recompensa parece que não vem aqui, né? Ninguém reconhece, ninguém está vendo, mas aquele que te chamou vê. E a verdadeira e eterna recompensa virá da parte dEle e não dos homens. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedindo graça, para que venhamos continuar a nossa jornada. No capítulo 4, os primeiros versos, antes de Paulo encerrar o capítulo 4 falando de si, ele fala para Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Timóteo, eu estou indo, mas você tem tempo. Você tem uma jornada ainda pela frente. Não desperdice o tempo, Timóteo. Cumpre o teu ministério. Sofre as aflições. Suporte o que for necessário e se mantenha fiel a Cristo. Timóteo, eu não tenho mais tempo. Eu estou indo embora para os céus, encerrando a minha carreira. Mas você, Timóteo, vai dar continuidade. Pregue a tempo e fora de tempo. Nós somos os Timóteos esta noite. Estamos dando continuidade à obra que Cristo iniciou. A obra que os apóstolos deram continuidade. O bastão agora está conosco. O bastão está contigo. Pastor, mas eu tenho passado. Irmãos, a gente passa mesmo por situações terríveis. O ministério é isso. Mas quando você tem convicção
de que você foi um vaso escolhido. Você sabe que Jesus Cristo está contigo. Ele não nos deu uma garantia de uma travessia tranquila no mar. Em nenhum momento Ele nos prometeu que não haveriam tempestades, mas Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar presente conosco e nos deu uma ordem para chegarmos do outro lado. Nós somos chamados para chegar do outro lado. Isso quer dizer que venha o que vier, nós vamos chegar, porque Ele está conosco. Não tem por que virar as costas, não tem por que abandonar, porque é Ele quem nos fortalece. Vamos orar. Pai eterno, santo, bendito, graças te damos, Senhor, por esta noite na Tua presença, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Pai, Tu tem contemplado, Senhor, as aflições, a luta, a dificuldade de cada um deles. E Tu és o Deus, Senhor, que tem prometido estar conosco todos os dias. Tu és aquele que nos dá a garantia que vamos chegar do outro lado. Que Tu venha fortalecer, que Tu venha trazer ânimo, esperança, convicção para este que está se sentindo desanimado. Porque Tu és o Deus que nos fortalece nos momentos de dificuldade, de adversidade, de aflição. Pai poderoso, querido, que venhamos honrar a Ti, diante de tudo, Senhor, que Tu tens nos confiado. Deus eterno santo, que venhamos ter alegria e o prazer de fazermos a Tua vontade. Porque mais importa estarmos em lugares de adversidade, sendo esta a Tua vontade, do que sairmos da Tua direção, do que sairmos do Teu querer. Deus, nos guarde na Tua presença, Pai. Nos livre de todo mal. Nos sustente, Senhor, diante de Ti. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.